Então, sempre agradecendo a Deus pela força, pela coragem que sempre tem nos dado para superar os obstáculos, agradecendo ao Mestre Jesus pela mensagem que nos fortalece, que nos ampara. Também te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que ainda não entendem esse processo da nossa vivência aqui na Terra, e sempre agradecendo. Devemos mais agradecer do que pedir. E que a tua bênção, Senhor, nesta noite, envolva o nosso palestrante, Raimundo Walter, e a todos nós que estamos na escuta. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim Amém. seja. Que assim seja. Então, com você agora, Raimundo. Okay. Mais uma vez, boa noite a todos. Grato por estar aqui presente, porque é uma satisfação estarmos juntos. Quando trazemos, não é, a palavra de que nos ensinam a caminhar, os nossos irmãos espirituais, aquecidos pela vontade de Deus, do nosso mentor do planeta Terra, que é o Mestre Jesus, nos sentimos satisfeitos e com uma responsabilidade muito grande de trazermos as suas mensagens. Interessante que hoje estávamos falando agora, eu e o Adalberto, sobre as questões que surgem em nossas vidas, as nossas dificuldades, que elas começam a aparecer. Algumas nós escolhemos quando reencarnamos. Outras surgem lateralmente e nós muitas vezes as abraçamos e as acompanhamos. Muitas vezes abraçamos porque um outro do seu lado está vivenciando uma situação de dificuldades, você vai e procura ajudá-lo. E isso se caminha juntos. Então, tudo isso faz parte da vida. E o nosso texto de hoje, interessante, do livro Coragem, o item 47, fala exatamente sobre isso. Renovação e preparação. O que é renovar e o que é preparar? Renovar é tudo aquilo que nós estamos fazendo, revendo os nossos caminhos, as nossas atitudes, e vamos renovar aquilo, mudar. O que for de melhor, vamos procurar fazer o melhor. E se fizermos algo que não está sendo bem, vamos parar, analisá-los, renovar aquela nossa visão, construir uma visão diferenciada. E nos prepararmos para o caminho, para a vida. Como nos preparamos? De que forma vamos nos preparar? Não é? E nesse texto interessante de hoje, do texto de Chico Xavier, do livro, né? Coragem, nós vamos ver exatamente esse ponto de vista, não é? Essa questão exata que nós vamos identificar sobre esse momento das nossas vivências, das nossas caminhadas, dos nossos momentos, não é? Que vamos entender de lucidez ou não. Então é interessante que paremos e façamos uma análise de todo esse nosso processo. Mas como é que vamos fazer essa análise? De que forma vamos analisar esse processo? Como vamos vivenciar esse processo? Não é verdade? Então, vamos nos preparar a entender essa linha de pensamento da renovação. Não é? Como vamos renovar? Como vamos nos preparar? Como vamos seguir? De que maneira vamos seguir? Então, meus irmãos, é interessante esse processo, o qual nós estamos inseridos em nossas vidas, sobre a própria questão evolutiva do ser humano. De que maneira vamos evoluir? De que forma devemos procurar analisar os nossos processos de vida? Como faremos isto? Então, como diz Emmanuel, né, o homem na Terra, ele prepara-se o tempo inteiro para se renovar. Ele prepara o tempo inteiro buscando formas de se equilibrar. Eu ensino, quando ele fala, ele usa até o termo atestado, não é? De competência, de conhecimento. E tudo isso vai interagindo com o indivíduo. Mas de que forma ele vai interagir com isso? Ele vai ordenar as suas medidas que são adequadas para ele assegurar sua eficiência administrativa, ou seja, como é que eu vou administrar minha vida aqui no planeta Terra? Então, ele organiza a economia,
se cria vacinas para se imunizar contra doenças. Então, tudo isso aí ele vai fazendo. Tudo isso o homem vai construindo. Mas como ele vai agir? Não é? De que forma o homem vai agir? Mas quando se fala sobre esse ponto de vista, ele, quando constrói essa situação, quando ele faz a planificação, ele busca suas realizações, não é? Ele se protege contra doenças. Mas tudo isso nos garante, né, contra as aflições que são destrutivas, inúteis. Olha só, garantir-nos contra aflições destrutivas e inúteis. Que aflições são essas destrutivas e inúteis? Todas essas nossas preocupações com a necessidade terrena. É o dinheiro, é o processo econômico, é a questão da administração, a melhoria do nosso ambiente físico, não é, em sua casa. Mas tudo isso o homem busca, não é, a sua própria satisfação. Mas, de um ponto de vista, a matéria precisa, sim, de se organizar. Caso contrário, estaríamos vivendo um caos. Como vivenciamos hoje no mundo inteiro essas guerras, quando o homem não se organiza, não busca melhorar a si mesmo, ele gera essas aflições, gera essas guerras. Tivemos em 2020 a pandemia, que por falta de algumas administrações, de alguns comportamentos nossos próprios, ela tomou um corpo maior. Então, é necessário que o ser humano pare e pense. Mas nos preocupamos demais com fatos pequenos com relação ao nosso próprio crescimento. Então, o que Emmanuel fala? Então, se urge a regimentar as próprias forças para sabermos facear as renovações que a vida nos apresenta. O que é isso? Não é? Temos que ter forças, as nossas próprias forças, contra exatamente essas aflições. Quantas preocupações nós temos no dia a dia? Não é? Construímos essas preocupações no nosso dia a dia. Então, enquanto nós aqui na Terra temos o tempo inteiro, queríamos que nossos filhos ficassem presos na infância. Isso ele fala muito bem sobre isso. Todo mundo gosta aqui de ter seu filho na infância, né? Mas de forma permanente, porque a infância é boa demais. E nós temos nossos filhos sem preocupações, estamos vendo eles alegres, brincando. Mas, na verdade, é preciso nos prepararmos, não é? Em experiência, temos uma certa experiência para entendermos eles quando chegam à fase adulta. Nós temos aquela fase da infância, do jovem, né, da criança, do espírito encarnado, da infância, não é? Alcançamos aquele período da puberdade, adolescência, até a fase adulta e chegando à maturidade. Então, são várias fases que o ser humano passa, mas nós precisamos entender nossos filhos, ver suas próprias experiências escolhidas, não é? E essas experiências que eles podem ter trazido ao longo do processo reencarnatório, nós devemos entendê-las junto com eles, trabalharmos com eles para que eles possam, cada dia que passa, se desenvolverem. Então, isso é importante. Essa é a preocupação também que nós devemos ter. Que quando nós criamos nossos filhos presos apenas na infância, é um egoísmo. É um egoísmo nosso, porque não vamos deixar que eles se desenvolvam, que o espírito encarnado se desenvolva. Porque o nosso papel aqui na Terra, a nossa vinda aqui para a Terra, é o processo de desenvolvimento evolutivo que nós devemos ter ao longo da nossa existência. Esse processo evolutivo que nós, quando seres humanos, temos que buscar isso, entender essa própria relação, não é, do ser. Então, devemos nos preparar, não é? Temos que observar todos eles, adultos, as provas que eles têm trazido. Então, é isso que nós temos que nos preparar. Chama-se preparação, é a preparação e a renovação. Renovar os nossos pensamentos. Não podemos ficar presos apenas ao que nós desejamos. Um outro fator interessante para aqueles, não é, que já tem um relacionamento íntimo, um relacionamento a dois, são casados, né, tem seus namorados, as pessoas que andam juntos. No primeiro encontro, é uma maravilha. Passa-se alguns anos, naquela alegria, no desejo constante de estarem juntos. Mas, no entanto, vão chegando fases da vida em que os problemas começam a surgir. Cada um do casal
traz seus compromissos para a vida física. E é necessário que haja compreensão de um e do outro para com o seu companheiro, para juntos galgarem os caminhos. Porque a necessidade do casal juntos, não é? É para que essa evolução, a compreensão entre cada um. Essa necessidade que faz isso, essa condição de renovação, de entendimento entre cada um de nós. Então, é bem próprio esse item, não é, do livro, porque ele nos mostra isso, que nós precisamos estar todos os dias nos renovando e nos preparando. Quantas situações inusitadas ocorrem com cada um de nós, que você não espera aquele momento? Quantos fatos ocorrem quando nós, às vezes, não estamos preparados para aquela situação? Então, devemos estar sempre atentos a fatos que podem ocorrer. Não é fácil? Não. Mas é necessário, sim, que passemos a entender esse processo. Que tudo isso deve fazer parte de uma renovação do nosso eu. A fazer parte, não é, de uma compreensão nossa, de nós mesmos. Quem somos? O que nós estamos fazendo aqui no plano terreno? Não é? E tudo isso aí são fatos que nos levam à compreensão. Quando vem naquele segundo no mandamento lá na Bíblia, o mandamento de Deus que diz, Jesus diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, esse processo de renovação e preparação nos mostra isso. A compreensão de um para com o outro. Se nós temos nossos filhos, queremos que eles fiquem o tempo inteiro crianças, será que nós amamos eles? Será que nós vamos dar a eles liberdade para a evolução? Porque se nós os amamos, precisamos dar eles liberdade para a evolução. Porque senão estamos sendo egoístas, estamos sendo egóicos e não deixando aquele espírito que veio através de nós, ele busque o seu processo de crescimento dentro do universo que nós estamos inseridos. Essa é a nossa própria realidade. É isso que nós precisamos entender. Todo esse processo de vida. Esse processo de vida é natural. Mas nós ainda estamos presos, não é? Presos ao desejo pessoal. A minha realização pessoal em detrimento da realização do outro. Mas será que realmente estamos preparados? Será que realmente estamos nos preparando para o caminho da vida? E nós, quando reencarnamos, passamos por todo um processo na espiritualidade de preparação para chegarmos aqui na Terra. Há todo um trabalho. É como se você estivesse se preparando para um vestibular, para uma prova. Você se prepara ao longo de um certo período de tempo para que você possa executar aquela tarefa, executar aquela prova. Assim é no seu dia a dia. Mas será que nós estamos preparados para isso? Estamos nos preparando? Que é a preparação do reencarne espiritual. E nós devemos estar nos preparando para os fatos que ocorrem em nossas vidas. E para com aqueles que estão à nossa volta. Precisamos parar, sempre estarmos refletindo. Vamos refletir e compreender essa preparação para que nós também possamos nos renovar. Nós, muitas vezes, não é? Esse processo do resgate vai variar de indivíduo para indivíduo, de pessoa para pessoa. Cada pessoa, o processo da evolução, a obra, como fala o próprio Manuel no texto dele, a obra da evolução, diz isso. Cada ser humano tem a sua característica. O resgate de cada um é individual. As provas são individuais. O desejo de se melhorar é individual, é do indivíduo, não é do coletivo. Mas o indivíduo faz parte do coletivo. A partir do momento em que eu pense em melhorar, em crescer, em evoluir, eu também estarei inserindo esse desejo para o grupo, para o coletivo. Um exemplo, nós estamos aqui juntos. Por que nós estamos aqui nessa conversa de hoje? É uma reflexão. É porque eu faço parte de um grupo, faço parte de uma sociedade. Mas esse grupo aqui, nesse momento que está aqui, é porque tem interesse em comum. Aprender.
Porque aprendendo, vamos, inclusive junto um com o outro, vamos levar esse conhecimento para outros à nossa volta. Minimizando muitas vezes as dificuldades, as agruras do processo evolutivo, das dificuldades que as pessoas estão enfrentando dentro da linha de pensamento da vida. Então, quando Emmanuel nos coloca esse ponto de vista, nós, inclusive, brigamos muito, reclamamos muito, não é? Das separações, quer ver? Muitas separações, elas são passageiras no relacionamento, de amizade, para com o outro, mas, de repente, as pessoas se voltam. Então, devemos o tempo inteiro estar nos preparando. Quantas pessoas, ao longo da nossa existência, foram nossos amigos de infância e nos separamos, não os vemos mais? Vocês imaginem quando nós nos separamos daquele ser que está aqui na Terra e esse ser desencarna. Brigamos o tempo inteiro porque alguém nos deixa, desencarna. Choramos, algumas pessoas, nós gritamos, reclamamos, vamos contra a vontade de Deus, vamos contra o processo da desencarnação, não é? Do desencarne, e das pessoas que nos são queridas. Mas isso, as leis que nos regem, não é? A saída do corpo físico, ele é diferente para cada um tem sua particularidade. Mas por que essa saída do corpo físico? Primeira pergunta, por que nós estamos aqui nesse corpo físico? Já falamos anteriormente, não é isso? Nós sabemos por que nós estamos nesse corpo físico. E por que saímos desse corpo físico? Sabemos que nascemos e morremos. Nascemos, crescemos e vamos morrer um dia. Ou seja, vamos desencarnar. Mas por que eu tenho que desencarnar? Em tão pouco tempo, às vezes. Esse tempo nosso de vida aqui na Terra é muito pequeno com relação à eternidade. Não é? É um segundo, praticamente, da eternidade. Mas por quê? Mas nós sabemos que um dia vamos. Mas por que brigamos tanto, vamos de encontro tanto ao processo de desencarne? E nós fomos preparados, ao reencarnarmos, para saber que um dia viríamos. Ocorre o oposto no plano espiritual. Não é? Quando alguém reencarna para cumprir uma missão, seguir a sua missão, é um momento de alegria, de equilíbrio. Mas aqui é diferente. Porque o nosso próprio egoísmo nos faz isto. E não nos preparamos, quantos seres humanos, como todos os filhos reencarnados, não nos preparamos para esse processo. A saudade fica, que é natural. Vivemos, somos seres emotivos. A emoção é necessária para a vida e o equilíbrio do ser humano. A emoção dentro da linha da razão. Mas como faremos isso? Como estamos fazendo isso? Não é? Então, cada ser humano tem um processo. Cada ser humano tem um processo para desencarne. Porém, precisamos entender um fato interessante, que cada um de nós tem uma visão diferenciada da própria vida. E tudo vai mudando, não é? Ele usa um termo interessante, que ele fala telas, né? Se vocês estiverem com testemunho, ele fala um termo interessante, que ele fala as telas de cada um. O que é a tela? A visão de cada um, né? As telas do serviço modificam. As visões do serviço vão executar. Por exemplo, nós estamos aqui, nessa conversa, cada um de nós tem uma atividade para quem está nas casas espíritas, ou no seu dia a dia, dentro da sua casa. Cada um tem uma atividade, não é isso? Cada um tem uma forma de fazer o serviço. Então, tudo muda, tudo é constante. Tudo é mutável no mundo que nós estamos. Cada um de nós vivencia. Nós estamos aqui agora sentados, conversando, trocando ideias, buscando um novo aprendizado, aprendendo com os nossos irmãos espirituais, sendo intuídos por eles. Mas daqui a um minuto algo pode mudar. Pode modificar. Uma atitude sua, um movimento seu,
Então, só as modificações que vão acontecendo conosco. Então, essa é uma constância nossa ao longo do tempo, ao longo da nossa existência. Imagine se tudo fosse igual do início da sua vida e da sua infância até hoje. Então é necessário que tenhamos aceitação de tudo à nossa volta. É óbvio que muitos, né, nós ainda não estamos totalmente evoluídos para termos aceitação de tudo à nossa volta. De tudo que ocorre é um fato. Que todos esses fatos devemos aceitá-los e procurar uma forma de entendê-los e superá-los, caso sejam fatos que nos tragam alguma tristeza, alguma dificuldade de vida. E aceitar os outros que nos trazem alegrias e distribuir esses fatos. Essa energia da alegria para com todos. Então, as transformações do espírito, na existência do espírito, elas são constantes. Elas não mudam. Desculpem, elas mudam o tempo inteiro. É uma constância muito grande o processo. E muda-se todos os dias. Por exemplo, uma aceitação nossa do nosso corpo físico. Nenhum de nós está aqui agora com o corpo físico que tinha quando tem os seus 18 anos. Seus 12, 13, 15 anos. O corpo vai mudando. Quais os fatores que levam a essas mudanças? São as modificações produzidas por nós mesmos, pela própria modificação corporal, a própria genética, a questão biológica. E o espírito? O espírito também muda. Pelo aprendizado. À medida que nós estamos aprendendo, vamos mudando. Será que você tem o mesmo pensamento hoje do que tinha há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás? Será? Será que você evoluiu nesse período ou estagnou nesse período de tempo? Então, são modificações que vão acontecer no nosso dia a dia. E precisamos entendê-las e aceitá-las. Essas modificações são necessárias para a vida. Então, é por isso que é necessário, né, estarmos prontos o tempo inteiro para servir. Para servir, estender as mãos àqueles que precisam. Às vezes, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, olhar nos olhos, está servindo alguém. Está salvando alguém de um problema maior. Não é? Então, onde nós estamos, onde nós passemos, estivermos, devemos reconhecer Deus. Reconhecer Deus por todas as circunstâncias que nós enfrentamos. Deus nos oferece todos os dias, de forma invariável, os recursos de que necessitamos para vencer essa vida. Ele nos dá toda essa possibilidade que surge em nossos caminhos para que possamos seguir em frente, para que possamos renovar, mudar aquele pensamento, muitas vezes arraigado que nós temos. Aquele pensamento, se alguém te tratou mal, você guarda aquilo dentro de você como se fosse algo que vai acabar a sua vida inteira. Você absorve aquilo. E você constrói um sentimento de rancor, de raiva, ódio, que vai lhe corroendo por dentro. Quantas vezes as pessoas vêm no nosso caminho para nos ofender, é uma oportunidade que nós temos de nos prepararmos, de reconciliarmos com nós mesmos e entendermos que muitas vezes aquela pessoa que está lhe ofendendo pode estar criando um problema para você, o problema surge para você, é próprio do indivíduo, não é seu. Então, quando Deus nos dá essas possibilidades, não é? Todos os recursos, Ele nos dá todas as condições para que nós possamos evoluir. Nos dá todas as condições. Entendeu? Então, Deus nos dá sempre nos dá o melhor. E esse melhor que Deus nos dá
nos faz ter esse entendimento da vida. É necessário, meus caros irmãos, que tenhamos uma percepção. Não podemos o tempo inteiro querendo que alguém fique igual ao que você deseja a vida inteira. Uma criança não vai pegar essa criança, deixar essa criança ficar viver na infância o tempo inteiro. Um adulto, você querer que ele siga todos os seus passos. Num casal, essa relação. Então, quando nós paramos e olhamos isto, precisamos entender exatamente todo o processo de vida. Será que cada um de nós aqui queria ficar a vida inteira na infância? Quantas vezes que nós éramos pequenos pensávamos, poxa, eu quero crescer. Não é assim que a criança fala? Eu quero crescer. Então, hoje, nós aqui no plano terreno, já com uma certa maturidade, diz, eu quero crescer espiritualmente. Eu preciso evoluir interiormente. Quantas situações ocorrem à nossa volta para que possamos exatamente passar por esse processo evolutivo? Quantas situações acontecem à nossa volta? Um exemplo deles é um relacionamento a dois. É um ponto crucial para evoluirmos. São duas pessoas diferentes que se atraíram por um sentimento. Surge o sentimento pelo desejo, pela própria necessidade da espécie humana, se aproximarem um do outro. Surge o desejo, você abraça o outro. Aquele primeiro abraço seu, e quando as pessoas começam a ter a convivência a dois, deve ter essa compreensão não de uma vida por obrigação, mas por amor. Pelo sentimento de um para com o outro. Se nós estamos ali juntos, é porque nós escolhemos estar aqui. Se estamos aqui agora conversando, é porque nós escolhemos estar aqui agora. Tivemos essa oportunidade. Então, quando Emmanuel, esse texto de Chico Xavier, ele é interessantíssimo, porque nos mostra exatamente isso. Não é? O homem na Terra. Então, o homem na Terra se prepara para tudo, para todos os desejos dele. Ele vai procurar aprender, vai procurar desenvolver novas técnicas para a sua saúde, novas técnicas para o seu desenvolvimento, novas técnicas para o seu aprimoramento intelectual, físico. Tá? Então, dá a ele exatamente uma condição de ter um certo conforto no planeta Terra, no seu modo de vida aqui na Terra. Tá? Mas tudo isso aí é gerado por quê? Quando Emmanuel fala a questão das aflições, que são inúteis, ele fala exatamente buscando que nós possamos entender que nos preocupamos demais com situações que são inverossímeis, construídas pelo próprio homem. Nós construímos as nossas aflições. Nós construímos as nossas divergências. Nós construímos as nossas dissidências. Nós construímos muitas vezes nossas mazelas. Mas também podemos construir nossas alegrias. Quando fala-se em servir, mas o que é o servir? Não é? O servir é você estar sempre pronto. Ajudar o outro com alegria. Esse servir, o ajudar, que faz com que nós tenhamos a compreensão das mudanças, da renovação. Não é alegria quando você sai, faz uma caridade. Isso é renovar. Você se renovou naquele momento, tornou-se mais novo. Quando você faz uma caridade por amor. Quando você abraça alguém por amor, pelo sentimento. Então, esse texto é interessante quando ele fala dessa abrangência, não é? Da questão do ser humano. Aqui ele fala do egoísmo, de forma bem implícita, mais ou menos então explícita, quando aquele trecho, quando ele fala da criança, que ele mantém uma criança, não é? O tempo inteiro preso na sua infância, isso é egoísmo. Não é verdade? Outro fato, não é?
manter tudo nosso, manter as coisas nossas, ao mesmo tempo, sem alterar. Não é isso? Sem alterar. Quando nós falamos também da alegria do servir, o servir é caridade. Servir é caridade. Mas a caridade sem ostentação. Não é? Veja aquela questão daquela senhora que sempre ajuda, isso está no Evangelho, sempre ajuda aquelas que estão mais necessitadas. E ela disse para a filha dela, minha mãe, deixa que eu dou. Ela disse, não, minha filha, você também vai construir o seu momento. Ou seja, ela fazia cachecol para dar, e a menina queria que a mãe fizesse o cachecol para onde desse a ela. Uma criança. Mas a mãe disse, não, você vai fazer o cachecol, também vai dar aos outros. Isso é servir. Servir com suas próprias mãos. Servir com aquilo que você pode fazer. Então, a partir do momento que você passa a vivenciar esse ponto de vista, esse aspecto do servir, você passa a se renovar. Você se renova. E a preparação vem aonde? Não é? Onde é que está a preparação que nós já falamos anteriormente, mas vamos já falar de uma forma mais explícita. Onde é que está no texto que fala dessa preparação nosso? Quando ele fala exatamente dos processos reencarnatórios. Quando nós deixamos, não é, o nosso mundo terreno e não aceitamos o processo reencarnatório. Não aceitamos quando alguém desencarna. Alguém sai do corpo físico e deixa esse mundo. Precisamos nos preparar para isso. Será que nós estamos preparados? Nós não estamos, será? Ou estamos preparados? Que você convive com aquela pessoa no seu dia a dia, todos os dias, de repente, aquele ser vai embora. Você nunca mais vai vê-lo. A dor vem. A dor profunda da perda de um ente querido. Então, independente ou não da forma que a pessoa desencarna. Alguns momentos, alguns casos, as pessoas, além da dor, não é? Sente desejos muito mais profundos. Raiva. Porque alguém se foi. Então, precisamos deixarmos de ser egoístas e entendermos, nos prepararmos. É difícil, sim, não é fácil, meus irmãos. A preparação desse mundo, ela é complexa. Ela requer um discernimento muito mais profundo de nós mesmos e nos compreendermos. Compreendermos a essência nossa diante de todo o contexto universal. Esse que é o ponto crucial. Precisamos entender esse contexto, onde é que estou inserido, por que eu estou inserido. Mas por que eu estou aqui? Às vezes, nos revoltamos pelo lugar que nós estamos, por aquilo que nós estamos passando, pelo aquele momento que nós estamos passando. Mas antes de nos revoltarmos, vamos refletir. Antes de nos revoltarmos, vamos parar e pensar que tudo isso faz parte de um processo que nós somos os protagonistas da nossa própria vida. Nós protagonizamos as nossas ações, nossos atos, nossas vidas. Então, o tempo inteiro nos questionando. Mas deveria ser dessa forma, deveria ser de outra forma. Mas é necessário que estejamos nos preparando o tempo inteiro. Estamos passando por uma fase agora do planeta, né? Aquela fase da regeneração. Saímos daquele processo de prova, essa transição. Estamos vendo uma série de situações que nós olhamos e não aceitamos. Ou será que aceitamos? Mas antes de aceitarmos ou não aceitarmos, vamos entender o processo, aqueles processos que estão acontecendo. Por que esses processos estão acontecendo? Por que determinados fatos estão ocorrendo? O que é que levou a isso? Por exemplo, as questões das pessoas hoje que estão envolvidas em situações dantescas de ações sociais, né? Situações dantescas contra a sociedade. O que é que levou essas pessoas a esse caminho?
Aqueles que convivem nessa situação, constroem uma situação dessa, foram alguns gerados por onde? Uma situação de vida. Induzidos muitas vezes pelo desejo, pela cupidez, de adentrar ao meio em que ele, naquele momento, ele não poderia. As faltas de oportunidades. Mas quem cria as oportunidades no mundo, no meio social? Quem tira essas oportunidades é a própria sociedade, somos nós mesmos. Quando nós nos comprometemos em ajudar o outro. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos ter essa compreensão, meus caros irmãos, daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós somos, daquilo que podemos caminhar juntos, daquilo que podemos ter essa compreensão. E vamos compreender o outro, vamos entender o outro. Não é que você vai ficar o tempo inteiro de braços dados, de mãos dadas para com o outro. Mas sim ajudar aquele também que quiser ser ajudado. Que você ajuda, mas procure ajudar sempre. Mas tem pessoas que não vão querer ser ajudadas. Estão presas no limbo do egocentrismo, do egoísmo, do ser egocêntrico. E aí leva muitas vezes a caminhos, a lugares obscuros na própria vida e no seu próprio íntimo. A obscuridade do indivíduo no seu íntimo o leva muitas vezes a cometer determinados atos. Mas quem construiu essa situação? O próprio ser humano. Quando nós não olhamos o outro, quando nós educamos nossos filhos e nós os olhamos que eles estão crescendo, que eles estão evoluindo. Porque um dos maiores papéis do ser humano na Terra é a paternidade e a maternidade. Que você vai educar aquele espírito, mas você tem que entender que ele vai crescendo, tomando suas atitudes com ele de acordo com o processo evolutivo dele. Dá ao teu filho, dá ao jovem, dá à criança o discernimento da vida. Muitos ainda acham que seus filhos são crianças e como crianças nós vamos tratar da mesma forma. Então, meus caros, nesse momento, irmãos e irmãs, é um texto, não é longo esse texto, não é longo, é um texto, como a maioria dos textos do livro são longos, mas tem uma profundidade muito grande. Tem uma subjetividade que nos traz, que exterioriza mais adiante uma objetividade do texto. Qual a objetividade dessas colocações? Qual o objetivo dessas falas? Porque nós precisamos entender que quando o Espírito nos traz essas mensagens, eles vão nos mostrando para e passo. E aqui ele nos mostra também aquela condição sua, quanto pessoa, que é necessário você se reavaliar o tempo inteiro. Ao chegarmos à noite para dormirmos, precisamos parar um pouco e refletir. Foi o que eu fiz durante o dia. Essa é a preparação. O que é que eu fiz durante o dia? O que é que eu posso fazer? O amanhã, de que forma eu vou viver o amanhã? Como eu vou viver o amanhã? Então, do ponto de vista do ser humano, ele vai pensar apenas no amanhã. Dormir, vou acordar, vou trabalhar, vou sair. Mas o que pode acontecer amanhã? Não sei. Eu sei o agora, mas amanhã é imprevisível. Você pode fazer a programação, mas muitas vezes a programação para o amanhã, ela não é concluída. Ou você tem que mudar aquela programação por um motivo ou outro qualquer. Então, o mundo nosso, para isso, ele é preciso, é necessário que nós temos uma condição nesse mundo. Tá? Deus nos dá todas as condições para a nossa evolução. Deus nos dá
todos os fatos, todos os processos para evoluirmos. Nos dá todas as possibilidades. Nos mostra todos os caminhos necessários. Os nossos irmãos espirituais estão nos mostrando. Vamos nos renovar, vamos nos preparar para esse nosso processo de crescimento, esse nosso processo evolutivo. É necessário termos essa visão. Não devemos ficar presos. Deus nos dá sempre o que necessitamos. Temos sempre o que necessitamos. O tempo inteiro nos dá o que nós precisamos. Mas nós podemos, o que nós podemos receber, Deus sempre nos dá o melhor. Deus sempre nos dá o que nós necessitamos, mas sempre busca nos dar o melhor. Também depende da gente. Não é só Deus que tem que dar, também temos que dar. Também temos que fazer aquele momento aonde possamos, de certa forma, construirmos. Essa nossa conversa de hoje, ela é muito reflexiva. É necessário que passamos a refletir o tempo inteiro. A melhor hora de refletirmos é na hora de dormir. O que eu fiz hoje? Foi o que eu fiz hoje. Fiz alguma coisa de bom hoje? Amanhã, o que é que eu posso fazer de bom? Será que o que eu fiz hoje de bom foi viável? Será que eu fiz um bem ou não fiz um bem? O que foi que eu fiz de errado hoje? Tratei mal de alguém? Falei mal de alguém? É isso que nós precisamos entender. Dentro da linha do pensamento. E esse texto nos mostra isso. Espero que hoje cada um de nós crie uma ideia de renovação. Se renovar. Se reconstruir. Essa renovação, essa reconstrução é que nos dá força para seguirmos em frente. E precisamos seguir em frente. É necessário seguirmos em frente. Precisamos seguir em frente para que possamos, a cada dia, a cada passo, estarmos próximos do melhor dentro da nossa linha da reencarnação e nossa linha evolutiva. Que precisamos evoluir. É necessário. É necessário renovar. É necessário construirmos um ambiente de vida em que possamos ter essa compreensão. Os livros, quando nós estudamos os livros espíritos, os demais livros ligados à espiritualidade, principalmente os mais antigos, alguns termos, algumas leituras, alguns termos não se aplicam mais. Não é verdade? Precisamos rever alguns termos e renová-los dentro da realidade. Usa-se muito o termo selvagem no livro dos espíritos. Já não usa mais. O que era selvagem para aquela época era com relação ao que eram as pessoas que tinham certa cultura e aqueles que não tinham nada. Aqueles povos estavam sendo descobertos naquela época, por das grandes navegações. Então, o termo selvagem, não que se usasse aquele termo selvagem como termo pejorativo, mas hoje nós evoluímos. Não se usa mais o termo selvagem para outras pessoas. Mesmo aquelas pessoas, mesmo que sejam seres humanos, que estejam dentro das selvas, que nunca foram vistos, são vistos pela primeira vez, não são selvagens. Vivem de acordo com a sua característica de vida. Se nós considerarmos o selvagem como aquele indivíduo belicoso, destruidor, nós somos muito mais do que aqueles povos antigos que se consideravam que não tinham a cultura. Que à medida que você conhece, tem um conhecimento muito mais amplo, e você destrói aquilo que está à sua volta, você é um ser muito mais selvagem do que aquele outro. Então, usei esse termo agora como exemplo, mas existem outros termos. Mas é isso que nós falamos de renovar.
Os espíritos evoluídos também se renovam. Os espíritos estão se renovando, os espíritos. A forma de abordagem do espírito hoje, dentro de um processo de ensinamento, de codificação de alguns livros, são diferentes daqueles do século XIX, século XVIII. Porque nós já alcançamos um patamar de conhecimento e evolução. Então a linguagem é outra. Isso chama-se renovar. Chama-se renovação. Não podemos ficar presos a determinados dogmas do passado. Porque precisamos nos renovar. Isso chama-se renovação. Nós vamos nos preparação. O que é preparar? Precisamos nos preparar para essa mudança que está ocorrendo no mundo. Quantas mudanças ocorrem no nosso meio social e nós não estamos preparados para enfrentar aquelas mudanças? Algumas mudanças são mudanças que até certo ponto são viáveis, outras não, dentro do processo ético e moral do ser humano. Dentro daqui estabelecido pela nossa linha de conduta, pela nossa linha de aprendizado. Então, meus irmãos, esse item 47 fica para a reflexão de cada um de nós. Fica esse item 47 para rever. Olhem só a profundidade desse item 47 do livro. Precisamos, sim, meus caros irmãos, sempre evoluirmos. Sempre estarmos juntos, dentro de um contexto de vida, dentro de um contexto na busca de alcançarmos esse crescimento diante da espiritualidade, diante da criação. Bom, meus irmãos, esse texto nos deu essa condição de análise. Não é esse texto nosso de hoje, né, da nossa doutrinária, um texto reflexivo. Vamos refletir o tempo inteiro. Nós somos espíritos encarnados. Precisamos pensar também quanto espíritos. Olhar também o lado do espírito, que é o nosso lado interior, que muitas vezes nos fala. E nos olhar como o elemento carnal, porque é necessário esse corpo físico. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar do próprio corpo. Mas não sermos, nos insurgirmos contra as leis de Deus. É óbvio, natural, quando surge um fato para cada um de nós, que aquele fato não é um fato agradável, você vai se chatear. É da matéria. Mas reflita. Até que ponto vale a pena tudo isso? Até que ponto vale a pena eu me prender aos liames terrenos? Até que ponto vale a pena eu estar o tempo inteiro desejando mal a alguém? Sentir raiva, sentir dor, a dor da perda, a dor da inveja, dos ciúmes. Como isso vale? Será que vale a pena? Fica aí a reflexão e a questão. Vamos nos renovar e nos prepararmos. Porque o mundo está num processo de mudança, está rápido. E nós estamos inseridos nesse período de mudanças. Podemos fazer a diferença, podemos sim, cada um de nós. Basta olhar para o outro. Saiu na rua, bom dia, boa tarde, boa noite. Olhe nos olhos. Então, meus caros irmãos, irmãs, hoje agora chegamos aqui a esse ponto de fechamento da reflexão desse belíssimo texto, né? Psicografar por Chico Xavier, de Emmanuel, psicografar por Chico Xavier. Esse texto belíssimo, que nos dá uma reflexão muito grande do que somos, de quem somos, por que estamos aqui e como devemos proceder nesse processo da renovação do próprio espírito diante da criação, diante do universo.
Fico aberto para cada um de vocês. Alguém quiser fazer alguma pergunta. O cara Adalberto. Muito bem. É bom, são momentos que a gente vai se renovando, vai se melhorando, porque quanto mais ouvimos essas mensagens, vai nos fortalecendo e faz com que a gente siga firme. Então, muita paz, muito obrigado. E acredito que tem mais pessoas também querendo. Aberto. Fidelis. Bravo, Raimundo. Essa sua reflexão, viu? Muito bem refletida. O que você falou é a pura verdade. Eu estou com esse texto também agora em frente no computador, já li ele. É uma verdade, né? Muita gente às vezes não lê, lê por ler, né? Mas não interpreta. Mas se interpretar e refletir, vai ver que é a nossa vida que está aqui, né? A de cada um de nós. Sabemos que cada um age diferente, né? Isso. Mas assim, um assunto assim geral, né? Você queira ou que não, você vai passar por isso, né? Toda a preparação para a sua vida, né? Como você falou aí, vem a infância, vem a adolescência, vem a fase adulta, depois a idosa, né? E eu acho assim, é assim, um motivo de experiência em cada fase dessa, né? A nossa infância fica uma lembrança, a nossa adolescência também, a fase adulta, e devemos criar experiência em cada fase, né? Para quando a gente estiver na fase idosa, embora se a gente estiver no raciocínio normal, a gente sabemos que passamos em diversas fases e que nosso aprendizado foi assim aproveitado, né? Isso. Mas belíssima reflexão sua, viu? Muito bem. Que Deus te abençoe. Amém. E uma boa noite a todos. Obrigado, Fidelis. Bem colocados. Suas colocações foram assim, bem pertinentes. É a pura realidade. Temos que ler, interpretar e buscar. Trazer isso para a nossa vida também. É isso mesmo, Raimundo. Eu trabalhava em uma empresa que ela tinha assim um dizer, daqui a 5 anos, onde você estará, entendeu? Que é uma coisa para a gente refletir, né? Passamos assim, olhava o quadro assim e dizia, rapaz, é verdade, daqui a 5 anos, como estejamos daqui a 5 anos, né? Isso. Será que estamos na mesma empresa, no mesmo emprego, né? Isso. Você falou do casal com a mesma família, é uma coisa que temos que refletirmos todo dia, né? A nossa vida, o que passamos, o que vamos mudar, né? É Isso. isso mesmo. Obrigado pela sua reflexão, muito bem colocada. Erlândia. Boa noite. Senhor Raimundo, o senhor fez uma explanação excelente, de uma forma muito clara diante da leitura. E a grande importância do estudo e desses esclarecimentos, porque, como o senhor falou aí, citou das fases, adolescência, criança, adolescência, até chegar à fase adulta, né? A terceira idade. E cada fase há um esclarecimento, há uma evolução, há um amadurecimento. E antes mesmo, tira até por mim, porque na adolescência eu tinha vários questionamentos sobre a criação ou até a Deus, questionava muito. E a gente, hoje, a preparação e a aceitação sem interrogações é muito importante devido à nossa evolução, porque aconteceu casos recentes comigo que perdi um sobrinho não, um primo de 17 anos de acidente, e se fosse algum tempos atrás, eu estaria questionando a Deus o porquê isso. E hoje eu só fiz agradecer de forma e pedir força para a família, para a mãe, que é minha prima, dizendo a Deus que seria feita a vontade dele, porque a passagem dele era até aquele momento.
E recentemente aconteceu com uma neta minha filha estava gestante, acabou perdendo o bebê com 9 meses de gestação, 8 meses de gestação. E foi uma dor profunda para mim. Eu não sabia o que fazer, mas diante dos conhecimentos hoje, através dos estudos que eu faço, eu entendi que eu não tinha direito de estar questionando as coisas de Deus e nem tampouco estar deixando esse ser sofrer, porque a passagem dele, a passagem desse ser era até aquilo ali, até os 8 meses, porque eu teria ou tinha o direito de estar questionando a Deus, ou perguntando e prendendo a esse ser aqui, fazendo com que ele sofresse, porque o momento que sofria eu aqui, ele iria sofrer lá de ver a gente sofrendo. E entendi que o momento que ela viveu aqui, mesmo sendo no útero, ela nos trouxe muita alegria, e isso foi importante, tanto para a evolução dela quanto para a gente, porque ela precisava aquele momento. Aí eu digo a importância do estudo e da aceitação, né? Sem o Isso. questionamento. E, na verdade, ainda somos tão, digamos assim, pobres de conhecimentos, porque questionamos muito a Deus ainda por muitas coisas. Muitas coisas ainda a gente questiona a Deus a respeito dessas enchentes, dessas guerras, perguntamos a Deus o porquê está acontecendo isso. E muitos ainda perguntam que Deus é esse que deixa acontecer esse tipo de coisa, Isso. sem saber o que realmente está acontecendo ou sem entender que precisamos passar por isso para que nós possamos evoluir, que serve para nossa evolução. E temos muitos ainda que aprender para aceitação das coisas que Deus nos concede, né? Nos traz e para o próprio ensinamento de Jesus, que ele veio nos deixar aqui, para que nós possamos seguir, para nos ajudar na nossa evolução. Minha contribuição é só essa. Erlândia, a sua fala, o seu depoimento aí foi fantástico, porque foi um aprendizado de vida, não é? A sua humildade nesse momento de colocar para o grupo a sua vivência nos ensina também. Isso é um aprendizado para todos nós. É por isso que nós estamos aqui num grupo, não é? Essa sua colocação veio bem na hora certa, não é? Porque, como também o Fidesz havia colocado, esse aprendizado é no dia a dia nosso, até chegar nessa fase hoje, a fase da maturidade. Não é fácil, um neto, 8 meses, não é aquela criança que você abraça, de repente se vai. Mas a sua maturidade, seu entendimento, seu estudo, mostrou um outro caminho. E esse depoimento é muito forte. A do seu primo. É muito forte esse depoimento. Sobrinho, não é? É muito forte esse seu depoimento. Que serve para todos nós aqui, para termos resiliência e termos aceitação e nos prepararmos para a vida. Muito obrigado. É excelente a sua colocação também, Erlândia. Mais alguém? Diga, Fidelis. Raimundo, eu vou fazer uma colocação também aqui. Eu perdi uma prima ontem de ontem, né? Foi enterrada ontem. Aí muitos familiares não sabiam, né? Aí um primo telefonou para mim, ô Fidelis, queria ir no enterro de fulana, tal, mas eu não pude e tal. Eu digo, rapaz, faça uma prece para ela, entendeu? E não precisa da coisa não. Ele leva o pessoal para
fazer as crianças de uns filhos para câncer, né? Ele leva para o pessoal ir lá fazer radioterapia, quimioterapia. Ele disse, poxa, rapaz, cheguei agora eu levei as crianças em Salvador, agora estou aqui, vou ter que comprar uns mantimentos para casa. Aí acho que não vai dar para ir para o enterro. Eu digo, rapaz, a sua caridade você já fez hoje, entendeu? Hoje, para você ir no enterro, não significa a gente ir para o enterro de alguém e a gente está fazendo a caridade. Será que a gente estaria com vontade de ir para aquele enterro? Entendeu? Eu acho que o amor às pessoas pode ser de longe também. Faça a caridade, queira bem aquelas pessoas, deseje que o espírito dela chegue lá no mundo espiritual bem, entendeu? Seja recebido bem. É isso que a gente tem que fazer. E fazer nossas preces. Aí ele disse, não, é isso mesmo, tá, já ficou tranquilo, né? E as pessoas acham também que as pessoas não se dão com a outra, não é assim, não fala direto, às vezes quando a pessoa morre, a pessoa quer de qualquer maneira ir para o enterro daquela pessoa. Eu já penso diferente, eu digo, não, se você estava distante, faça uma prece para aquela pessoa, se você não puder ir. Se você puder ir, tranquilo, né? Isso. Você a ver se dava bem, vai lá, faça a sua prece também lá no meio, tal, conversa com a coisa, é isso que eu estava falando com ele. Mas é isso, nossa convivência dia a dia, né? Isso a gente vai mesmo. sempre perder pessoas, né? Todo mundo vai passar por isso. Até chegar o nosso dia também, né? Que estamos na fila. Isso. O pessoal acha que não vai morrer, né? Isso, estamos na fila. A gente não sabe que lugar está na fila, mas nós estamos na fila. Exato, Isso mesmo, Fidelis. É a única fila que a gente não fura. Não pode sair também, né, Adalberto? Não pode sair dela também, viu? Não tem jeito. É isso mesmo. Alguém tem mais uma colocação para gente? Porque isso tudo que vocês colocaram está dentro do texto, né? Renovar e se preparar. Não é? Tudo que vocês falaram aí tudo envolveu diretamente a renovação ao longo de cada um, do processo de crescimento, cada fase da vida foram se renovando. E se preparar. À medida que a gente se renova, a gente se prepara também para o que há de vir e o que vem a ser. Como diz Pietro Baldi, de Pietro Baldi, que é interessante, que é a questão, não sei se vocês já conhecem, a grande síntese de Pietro Baldi. Ele fala sempre do o vir a ser. O vir a ser está dentro desse contexto. O que é que pode ser? O que é de ver? Como você colocou, Fidelis. O que é que daqui a 5 dentro da empresa? Aonde estaremos daqui a 5 anos? É uma incógnita. Não é? Muitos começaram dentro de uma empresa, terminaram, alguns saíram, foram para outros, e outros continuaram ali, se aposentaram ali dentro. É o caminho de cada um tem seu caminho. Então, o vir a ser é você ser o ser que deve ser. Vou usar esse termo assim, tipo um plágio não, tipo uma metáfora, mas o que é o ser que se deve ser? Aquele ser que busca a luz, que busca a compreensão, busca o entendimento, busque fazer a caridade. É como você fala, a oração, né, do seu primo com relação à prima que desencarnou. Se você não pode acompanhar ali o corpo físico, mas o espírito vai sentir sua vibração. Olhe que às vezes o espírito precisa, naquele momento do desencarne, não precisa de muita gente ali naquela hora, gritando, chorando com tristeza, porque o espírito precisa, no momento do desencarne, é de oração. É de oração para que ele vá e siga em paz. Que a vibração sua vai chegar até o espírito naquele momento. Então, esse é o nosso texto de hoje. Um grande aprendizado. Obrigado aos nossos irmãos espirituais, né, que estão conosco. O Chico Xavier que nos mostrou, fez essa psicografia, Manuel, através de Chico Xavier. Fantástico esse texto. Aproveito para pedir para você mesmo. Vamos fazer a prece final da doutrinária da noite. Pronto. Pai, obrigado a todos. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Mestre Jesus,
que nos deram essa oportunidade de estarmos juntos, os nossos irmãos espirituais que estão conosco nesse momento. O grande Chico Xavier, que psicografou essa obra fantástica, Emmanuel, que nos traz essas mensagens. Mensagens de reflexão. É os nossos irmãos que estão conosco nesse momento. É os nossos mentores que nos intuem. Caros irmãos encarnados, sigam os vossos caminhos diante da criação. Sigam os vossos caminhos em luz e harmonia. Sigam sempre com fé. Busque sempre, sempre olhar aos céus e agradecer. Por mais difícil que seja a vossa jornada, ela será cumprida. Por mais difícil que seja o entendimento dos caminhos, estes estarão banhados em luz. Que Deus vos fortaleça, que vos dê paz, que vos dê harmonia e compreensão e força para seguir nessa estrada da vida terrena. Assim sendo, meu Deus, vos agradecemos nesse momento a todos vós que estão conosco, aos nossos irmãos espirituais que nos deram a intuição de estarmos aqui juntos e de falarmos. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Uma boa noite para todos. Paz e harmonia. Que assim seja. Boa noite.